Graça e paz, queridos e amados irmãos. O preço do discipulado. Olha o que diz Mateus 19, 21, 22. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Esta passagem é um ensinamento para todos nós, porque aqui o jovem rico não aceitou o discipulado de Jesus. Todos nós desejamos a vida eterna, não é verdade? Muitos até procuram Jesus com sinceridade, como o jovem rico procurou. Mas há uma diferença entre buscar a salvação e aceitar o discipulado. Hoje nós vamos refletir um pouquinho o que me impede de seguir a Jesus plenamente. Porque nós às vezes observamos que ainda não estamos plenos da presença de Deus, porque nos falta algo. E aqui hoje iremos aprender um pouquinho este discipulado nesta passagem bíblica. O jovem pergunta: que farei de bom para alcançar a vida eterna? O desejo sincero do jovem rico aqui, demonstrado para Jesus. Ele era religioso, tinha uma moral ilibada, obedecia aos mandamentos. Mas Jesus lhe disse: falta-lhe algo. E ele não entendia que seguir a Jesus exige uma entrega total. Nós também somos assim hoje, não somos? Falta às vezes uma entrega total, minha e sua, não é verdade? Pois olha, Marcos 10, 21. Jesus o olhou e o amou. Jesus viu sua sinceridade, mas também sua limitação espiritual. Quantas pessoas hoje vivem corretamente, meus irmãos? Estão nas igrejas, vão nos cultos, né? Mas ainda não entregaram tudo a Jesus. Não entregaram de fato a vida a Jesus. Mas existe um grande desafio do desapego nas nossas vidas. É importante que nós possamos admitir isto, ser humilde para entender que é preciso desapegar das coisas materiais. Aqui em Mateus 19, 21, Jesus identifica o que o prende, o que prendia o jovem rico para que ele não vivesse na presença de Cristo e colocasse Cristo em primeiro lugar na sua vida. Porque Jesus, então, sondando o coração dele, disse: vai, vende tudo. Irmãos, o problema aqui não era a riqueza. Jesus não está falando da riqueza, mas está falando do coração preso a ela. É isto que nós precisamos entender. Jesus não quer o nosso dinheiro, Jesus não quer o nosso carro, nossa casa, Jesus não quer os nossos bens. Ele quer o nosso coração totalmente livre, desapegado destas coisas. Inclusive, nós temos que colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, acima de nossos pais, de nossas mães, de nossos filhos. Jesus tem que ser o primeiro. É isso que está tendo aqui esse ensinamento para as nossas vidas e para aquele jovem. Olha o que diz Lucas 14, 33. Quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha aqui, quem não renuncia a tudo quanto tem, isto é, pai, mãe, filhos, família, para colocar em primeiro lugar. Isto é ser discípulo de Cristo. Eu sei que é difícil você entender, mas é uma verdade. Quantas vezes dizemos que amamos Jesus e que somos cristãos, e você sabe o que quer dizer cristão? É representar o próprio Cristo. Mas, na verdade, nós mentimos para nós mesmos. Nós só falamos, mas não vivemos na prática. Entende?
Mateus 6,24 diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, Deus e as riquezas. O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Faça uma reflexão. É a sua carreira? É o seu relacionamento? É o seu ego? É o seu egoísmo? É o controle de tudo que você não quer perder? Será que é isto? Entenda, amados irmãos. Mateus 19:22 diz assim que o jovem rico então retirou-se triste. A tristeza de quem diz não a Jesus. Porque ele era rico. Por que ele se retirou triste? Porque ele sabe que ficou um vazio dentro dele, que é a presença de Deus. A tristeza dele revela o conflito interno entre fé e apego. Quantos de nós vamos anos e anos dentro de igrejas, de templos, de denominações, entramos e saímos vazios e não sabemos o porquê? É por isso, meus queridos irmãos, é pelo apego que você tem às coisas. É o apego que você tem às pessoas em primeiro lugar, ao passo que deveria ser Jesus em primeiro lugar na sua vida. Portanto, Filipenses 3, 7, 8, Paulo diz assim, ó, considerei tudo como perda por causa de Cristo. Lucas 12, 15 diz, a vida não consiste na abundância dos bens. Entenda que os bens não é tudo. É preciso ter Jesus no centro. É preciso ter Jesus na nossa vida. Para que todas essas outras coisas possam nos servir e não nós servirmos às coisas. A verdadeira alegria, meus queridos e meus amados, não está nas posses, nas riquezas, mas na presença de Cristo nas nossas vidas. O chamado de Cristo ainda está de pé, sim, ainda está de pé. Jesus concluiu lá com o jovem rico, vem e segue-me. E ele diz para você hoje aqui, vem meu querido e segue-me. Larga essas coisas de primeiro lugar e me coloque em primeiro lugar e segue-me. Seja o meu discípulo. É isto que está trazendo nessa tarde, nesta noite ou nesta manhã para você. Ele não quer apenas um sim da sua boca, conforme nós estamos acostumados a dizer, superficial. Ele quer seguidores verdadeiros. Aqueles que largam tudo por causa dele, assim como os apóstolos largaram canoa, peixe, rede, largaram tudo para trás para ser discípulos dele, para o acompanhar. O chamado de Jesus, ele é pessoal, mas também radical e libertador. Jesus é justo, Jesus é perfeito. Ele quer o melhor para você e para mim. Mateus 16, 24, 26 diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aqui, queridos e amados, a cruz significa morte do eu, renúncia de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que eu gosto, das coisas deste mundo, mas também vida abundante com Cristo. É isto que a cruz traz para nós. Vida abundante com Cristo. Nesta passagem, o jovem rico fez tudo certo, menos a entrega total. E ele perdeu a oportunidade de caminhar com o próprio Cristo. Jesus ainda hoje pergunta para você, você está disposto a pagar o preço para segui-lo ou para me seguir? Não perca a alegria eterna por causa de um apego temporário, por causa de coisas materiais. Porque nada disto aqui deste mundo nós levaremos, nem os nossos familiares. Entende, queridos?
Por isto, coloque Cristo no centro da sua vida. Esta mensagem de hoje é para acordar você, para levar você a um pensamento, a uma meditação. Será que mesmo eu como crente, sou crente representando Cristo ou sou cristão representando a minha denominação, a minha igreja? Menos Cristo. Pois para ser discípulo de Cristo, você tem que entregar a sua vida para Ele. Ele tem que ser em primeiro lugar. Ele é o centro de tudo. Porque as outras coisas serão acrescentadas dentro das suas necessidades. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Por isso eu te peço, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva, dê o seu like, faça um comentário, dê um amém nesta mensagem e Cristo ficará feliz com você. Shalom! Fique todos na paz.